Olá, sou Selene Duque e esse é meu canal Papo de Educadora. Sejam bem-vindos. Aqui eu conto histórias da minha vida como mãe e como professora. À medida que os meus filhos iam se tornando adultos, eu ia entregando para eles as responsabilidades de adulto. Pois bem, aos 18 anos especificamente, eu presenteava a cada um deles com 3 pastinhas. A primeira era sobre o histórico de saúde deles. Então, todas as vacinas, todas as doenças infantis que tiveram, remédios que tinham alergia, enfim, médicos que eles tinham consultado. Fazia todo essa pastinha era da saúde. A segunda pastinha era da escola. Então ali eu contava a história deles desde pequeno, aí tinha os boletins, tinham os trabalhos mais legais que eu tinha guardado e era a vida escolar, os diplomas, as atividades fora da escola, aqueles cursos de inglês, enfim. A segunda pasta era relativo ao estudo e à vida escolar. E a terceira pasta era a pasta onde eu colocava os documentos e as orientações para tirar os documentos que estavam faltando e ingressar, como é que eles iam ingressar na vida adulta, como cidadão. Então, o CPF, posteriormente imposto de renda. Então eu deixava tudo ali listadinho, como é que as atribuições, os direitos e deveres de um cidadão, no que diz respeito à vida prática, né? Essa era a pasta que eles menos gostavam. O mais novo um dia falou para mim: mãe, ser cidadão, ser adulto dá muito trabalho, eu vou ter que mexer com tudo isso. Vai ter que mexer com tudo isso. E tinha outra coisa que acontecia aos 18 anos, era o tempo de tirar a carteira de motorista. E engraçado que os meus filhos nunca foram fissurados para ter uma carteira de motorista, né? Eu é que insistia porque era interessante ter mais alguém que dirigisse em casa, essas coisas todas. O primeiro filho, quando ele estudou, passou para a UNB aqui em Brasília, a maioria das vezes ou ele ia de carona ou ia de ônibus, mas quando ele tirou a carteira, eu sempre fui muito atenta com essa questão do filho começar a dirigir, porque você está dirigindo uma máquina. Então eu dizia para eles: olha, vocês têm que entender da máquina, saber ouvir se está fazendo um barulho de esquisito, se tem algum problema, porque se a máquina não estiver funcionando direito, vocês estão correndo risco. Dizia para eles que é também importante sair atento ao movimento, ao entorno, aos outros motoristas, ao pedestre. Então, quando eu começava com essas histórias, eles diziam assim: não vou querer dirigir não. Então, o mais velho, quando ele tirou carteira, a gente combinou o seguinte: tinha acho que um dia ou 2 na semana que ele tinha uma matéria que começava acho que 7 horas da noite e ia até as 9 ou 10 horas da noite. Então eu combinei com ele que para ele treinar a direção, né, andar no trânsito, que eu ia com ele até o NB, ele iria dirigindo e deixava ele lá, trazia o carro de volta e mais tarde, quando terminasse a aula, ele voltava de carona ou de ônibus, alguma coisa assim. Normalmente tinha já uma carona. E o interessante de contar para vocês que ele era
tão preocupado com tudo assim, né, com toda essa informação que eu tinha dado para ele com relação às implicações de dirigir um carro, que quando chegava na UNB, que ele levantava do banco do motorista, eu me despedia dele, quando eu sentava, o banco do motorista estava molhado porque ele suava tanto. E eu dizia assim, não. Ele falou, mãe, é desse jeito. E interessante que eu queria contar para vocês também, naquela época a gente não tinha já se educado para respeitar a faixa de pedestre como a gente respeita hoje, né? Mas os vizinhos diziam, olha, o seu filho é muito educado no trânsito. A gente, aqui no início da quadra, quando alguém quer atravessar, ele é a única pessoa que para o carro para a gente atravessar e tudo. Então ainda tinha essa questão dos elogios dele ao volante. A experiência da minha filha para tirar carteira, ela foi estudar em São Paulo com 17 anos. Então não tinha idade ainda para tirar carteira. E ela estudava à noite e saía da faculdade, né? Ela estudou, fez a USP à noite, então a gente ficava preocupado da hora que ela ia, porque não tinha nem sempre conseguia uma carona, então ela tinha que pegar o ônibus muito tarde, então era aquela preocupação, mas ela tirou carteira lá em São Paulo. Então, o jeito dela de dirigir, ela aprendeu por ela mesma por lá. E o terceiro filho, ele não queria tirar carteira. Ele já estava, acho que com 19 anos, e eu insistindo, e ele falou, ah, não. Olha, o ônibus me leva para onde eu quiser. E tirar carteira, eu não quero nem ir para a UNB de carteira, de carro, porque lá não tem nem lugar para parar. Então eu prefiro ir de ônibus. E eu dizia para ele assim, a sua mãe está ficando muito velhinha, apelava para ele. E a sua mãe precisa que você tire a carteira porque é mais um para me prestar um socorro se eu precisar. Olha bem a conversa. E ele dizia assim, mas não precisa não, você pega um táxi, faz qualquer outra coisa. Mas de tanto eu insistir, ele acabou tirando a carteira. Então eu queria contar para vocês essa história porque eu celebrava a maioridade deles entregando um pacote de responsabilidades para eles, né? Mas eu dizia, olha, mas a vida é assim. Então eles também era eu dizia, essa é a minha contribuição, vocês não precisam fazer esforço para ir atrás das coisas, já está tudo aí. Mas era um pacotão. E eu reconheço que aquilo era de certo modo um grande susto, e é um trabalho, né? Entrar no mundo, se tornar um cidadão, né? Participante da sociedade, tem muita coisinha para fazer. Então eu queria contar para vocês essa história, né? O que aconteceu quando os meus filhos foram fazendo 18 anos. Tá bom? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!